Olá gente, tudo bem? Meu nome é Júlio. Estou gravando esse vídeo aqui para falar como foi a minha experiência na prova da segunda fase da OAB, tá bom? Então, se você vai fazer a segunda fase pela primeira vez, ou você vai fazer a repescagem, ou se você ainda não fez a primeira, mas já está querendo saber como é a segunda, eu vou falar como foi a minha experiência. Eu fui aprovado na primeira fase e nesse último exame agora, o exame 32, eu fui aprovado na segunda fase da OAB. Eu fiz a minha segunda fase em Direito do Trabalho, tá? Eu vou falar aqui como eu fiz, como eu estudei, tá? Não quer dizer que é a melhor forma ou que é a única forma, mas é a forma que eu fiz, deu certo. Minha prova tá aqui, ó, tirei 9,10 na segunda fase, aprovado. Acabei de dar entrada na inscrição da minha carteira da OAB, muito feliz, tá? E gravando esse vídeo aí para ajudar quem vai fazer pela primeira vez e tem essa curiosidade, ou de repente não tem dinheiro para pagar um cursinho, ou não quer gastar com um cursinho. Vou mostrar que é totalmente possível você fazer essa prova da segunda fase sem fazer o cursinho. Vou falar especificamente de Direito do Trabalho, que foi a matéria que eu fiz. Mas antes de eu entrar na estratégia em si que eu utilizei, a forma que eu fiz, o que eu quero falar é o seguinte: que o mais importante de tudo é a confiança, confiar em você mesmo, é ter foco, seguir com afinco o cronograma de estudo, estudar diariamente, fazer treinos, pegar provas anteriores, corrigir, estudar, analisar, tá? Tudo isso é muito importante, tá bom? E Direito do Trabalho tem uma particularidade aí que eu acho uma segunda fase ideal para fazer, tanto é que foi a minha escolha e eu fui aprovado. É que, apesar de ter a possibilidade de várias peças caírem, esse exame que eu fiz foi o 32, ou seja, então em 32 exames, 29 repetiu sempre três peças, que são reclamação trabalhista, recurso ordinário e contestação. Então, é o foco principal. Não quer dizer que eu não estudei as demais. Estudei, claro, que em menor quantidade, fiz alguns treinos, mas a grande probabilidade, né, devido a esse número de 32 provas em 29 cair apenas essas três peças, a grande probabilidade é cair essa. Não estou dizendo que sempre vai cair, né? Uma hora pode vir alguma coisa diferente, mas a grande possibilidade é dessas três peças caírem. Tá? Então não tem como fugir muito disso, tá? Mas é sempre bom estudar as demais, né? Porque vai que cai, você não é pego despreparado. Bom, o primeiro ponto importante é você estudar o direito material e o direito processual. Mas a técnica de estudo que eu fiz para fazer essa segunda prova, até quem não estudou nada de conteúdo de direito do trabalho consegue passar. Eu vou explicar depois como que é isso. Mas se você tiver tempo, não sei como está seu tempo, seu cronograma em relação ao trabalho, em relação aos demais compromissos, mas se você tiver tempo, é importante estudar o direito material, o direito processual. Eu estudei, ó. Aqui, ó, meu material. Eu imprimi, peguei algumas coisas que eu achei na internet, ó, e estudei. Li, assisti algumas videoaulas. Isso é muito importante, porque na hora que cair uma peça ou na hora que cair alguma questão, se você souber a resposta, fica muito mais fácil. Mas se você não souber de bate-pronto, não quer dizer que você não consiga fazer. E eu vou explicar como você consegue responder mesmo sem saber nada sobre o assunto, tá? Mas se você tiver tempo para estudar, sempre é bom. Lembrando que a segunda fase da OAB tem a peça prático profissional, né? Que é a peça praticamente, propriamente dita. Ela vale 5 pontos e tem 4 questões divididas em A e B, que se tornam 8 questões, que também tem um peso de 5. Uma vale 0,65, a outra 0,60, que dá 1,25 cada, e as 4 dá os 5 pontos. Então eu vou falar como foi a minha dinâmica de estudo, mas já adianto, nessa minha dinâmica de estudo, tem uma técnica que dá para responder todas as 4 questões, gabaritar as questões. E isso se torna interessante porque se você fizer 5 pontos nas questões, se você conseguir gabaritar, o que acontece? Você precisa de um ponto na peça. E um ponto na peça não é difícil.
porque basta você saber a estrutura da peça que você ganha um ponto. Você vai ganhar 0,10 no endereçamento, 0,10 no número da parte, na vara, na qualificação, o nome da peça e o fulcro, o fechamento da peça. Se você souber apenas essas estruturas, nem entrando no mérito, você já consegue esse um ponto. Então, o caminho para aprovação não é fácil, mas se você estudar, fatalmente você vai conseguir. E eu vou te falar como, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura das peças. Como eu disse, existem várias possibilidades de peça de cair, né? Entre as três principais que eu falei, que é a reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Fora isso, tem a consignação em pagamento, tem agravo de petição, contra-razões, execução. Mas o que acontece? Como eu disse, das 32 provas que já aconteceram, apenas 3 peças caíram em 29 provas. Ou seja, de 32, 29 repetiu sempre essas primeiras. Então, no meu modo de ver, tem que ter um foco de estudo nessas peças. E o fundamental para você conseguir resolver a questão, primeira coisa, é você entender como identificar qual a peça que está pedindo na prova e saber a estrutura da peça. São os dois pontos iniciais fundamentais. Porque se você errar a peça, praticamente você já está reprovado. Então, o ponto principal é identificar a peça e o segundo ponto é a estrutura da peça. Então vamos lá, vou dar uma passadinha nessas três principais, que é os mais importantes, só para passar como eu fiz o meu estudo. Vamos lá, para reclamação trabalhista. Eu fiz um levantamento da reclamação trabalhista e montei a base da estrutura da peça. Então a estrutura da peça da reclamação trabalhista é o endereçamento, a qualificação, o nome da ação e o fulcro, né? O fulcro da reclamação trabalhista é o artigo 890, parágrafo 1º da CLT, as preliminares, os méritos e os pedidos. Lembrando que os pedidos têm que ser sempre com valores, né? Tem que ser liquidado. E por último, para fechar, vem os requerimentos finais, o valor da causa e o fechamento. Então, se você decorar essa estrutura, você já consegue montar uma reclamação trabalhista. Tá? Os méritos é sempre o mesmo critério. Você vai colocar os fatos, os fundamentos e depois o pedido. É sempre assim, fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento e pedido. É bem tranquilo. Outra coisa importante na questão da reclamação trabalhista é para você poder identificar como essa peça. Se cair no enunciado que Joãozinho procurou o advogado fulano de tal, dizendo que trabalhou na empresa tal e não recebeu hora extra, fazer hora extra e não recebeu seu fundo de seu seguro-desemprego, não recebeu o aviso prévio, não recebia férias, enfim, relatando lá vários direitos que não foi pago para ele, que ele laborou, você já vai saber que é uma reclamação trabalhista. Se no enunciado cair que o dono de uma empresa, ou pode ser o contrário, mas é raro, normalmente a reclamada é uma empresa, te procurou para se defender de uma ação trabalhista de um ex-funcionário, lá no enunciado vai ter tudo que esse funcionário trabalhou, tudo que esse funcionário pediu na reclamação trabalhista. Ou seja, você já vai saber que é uma contestação, porque já existe um processo. Então tem que seguir sempre essa linha. O cliente procurou o advogado para reivindicar algum direito, não tem processo ainda. É uma inicial de reclamação trabalhista. Se o cliente procurou o advogado já para uma ação que já existe para defender de um processo que um funcionário, um ex-funcionário entrou na Justiça do Trabalho, é a contestação. Agora, se já tiver uma sentença no enunciado, é um recurso ordinário. É esses detalhezinhos que você vai conseguir identificar que peça caiu. Identificou que peça caiu, é saber a estrutura para fazer. E é óbvio, muito treino em cada peça que na hora você vai saber. A reclamação trabalhista, normalmente você vai colocar lá o que o empregado está reivindicando, vai procurar o artigo através do índice remissivo da CLT, que eu vou explicar como que faz. E vai achar o índice que enquadra naquela situação e vai moldar os fatos e depois vai colocar o pedido, né? Requer o pagamento das verbas, tal.
diante do exposto, requer o pagamento das verbas tal. Não foge muito disso, aí é treino. Eu fiz bastante treino, bastante peça, escrevendo bastante peça, ó, treinando, peguei os exames anteriores, fui fazendo, peguei alguns exames inéditos também, aí que os cursinhos disponibilizam, e fui treinando, e aí se torna fácil. Já no caso da contestação, vai ter lá já um pedido do reclamante, você vai estar advogando, na maioria das vezes, pela reclamada, e você vai ver o que o reclamante pediu, vai procurar na sua CLT o que ele está pedindo. Em regra, o que está pedindo, normalmente ele não tem direito, você vai identificar isso e vai colocar lá o fato, né, o que ele pediu, o fundamento. Você vai colocar, não assiste razão ao reclamante, vírgula, pois, tarará, 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 o que você pesquisou na lei. Aí, no final, o fechamento, né? Diante do exposto, requer a improcedência do pedido. Então, basicamente é isso. Já no recurso ordinário, já vai ter a sentença e você vai precisar observar se você está defendendo o reclamante ou a reclamada e ver o que foi indeferido a favor, contra ele, né, no caso, e entrar com um recurso tentando reverter essa sentença. Então, basicamente é isso, é entender esta dinâmica, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui depois nos comentários aí abaixo do vídeo e eu explico um pouco melhor, a gente pode conversar e eu tiro algumas dúvidas. Falando agora da questão da contestação, vou pegar aqui uma estrutura da contestação para mostrar para vocês. Falei da reclamação trabalhista. É bem tranquilo. Mesma coisa, você vai colocar endereçamento, qualificação, número do processo, qualificação, o nome da ação, né? O artigo 847 da CLT, no fulcro, né? Você vai colocar as prejudiciais de mérito, se tem algum período prescrito. Normalmente o prejudicial de mérito é a prescrição, é a decadência. Então, normalmente é isso. O foco, então, em cima da prescrição, normalmente. Você vai entrar se tiver alguma preliminar e vai vir com os méritos. Os méritos é a mesma coisa, sempre fato, fundamento e pedido. Mesma coisa da inicial vai ter na contestação. A diferença é que na inicial você está pedindo, né, aquele direito do empregado, na contestação você vai estar contestando o pedido já feito pelo empregado. Então, no caso na contestação, na contestação você vai colocar não assiste razão ao reclamante, vírgula, pois, papapá, de acordo com o que você pesquisou na lei, de acordo com o tema que está sendo reivindicado. Então é bem tranquilo. Já no recurso ordinário, existe uma pequena diferença. O recurso ordinário você tem que fazer a folha de rosto e depois entrar nas razões recursais, tá? A folha de rosto você sempre vai colocar também o endereçamento, número do processo, você coloca a qualificação das partes, o nome da peça, né? Recurso ordinário e o fulcro lá, né, do artigo. Você vai colocar os pressupostos de admissibilidade, requerimentos finais, o fechamento da folha de rosto. Aí você vem e coloca as razões recursais. Nas razões recursais você entra também com endereçamento, com preliminares, prejudicial de mérito, requerimentos finais. Requerimentos finais normalmente é o conhecimento, o provimento e a reforma da sentença, né, no caso do RO, e o fechamento da ação, que é nesses termos, pede deferimento, advogado fulano de tal, OAB número tal. Você nunca vai colocar nome, só coloca data e local, advogado, OAB número. Sempre assim, sem informar dados, a não ser que no enunciado informe, mas nesse caso do fechamento aí do nome de advogado, nunca tem. Então é isso, ó. Essas três estruturas é fundamental você decorar, essas três estruturas de peça, que é a petição inicial, que é a reclamação trabalhista, a contestação e o recurso ordinário. Agora existe uma quarta estrutura de peça que a gente chama de estrutura coringa. Essa estrutura coringa ela vai servir para agravo de petição, vai servir para você fazer contra-razões, ou seja, serve para todas as demais peças que não seja inicial e não seja contestação. A peça coringa também é muito tranquilo, você vai diferenciar pouca coisa. A estrutura coringa normalmente vai ter o endereçamento, número do processo, se tiver, se for o caso, qualificação das partes, o nome da ação com o fulcro, os fatos,
os requisitos específicos, se for o caso, no determinado recurso, os méritos, liminar também, se tiver, requerimentos finais, valor da causa e o fechamento. Então, é bem tranquilo. O segredo é esse, é você decorar a estrutura da peça, tá? Depois, se você quiser, eu posso estar enviando, manda aqui para mim nas perguntas, e eu posso estar passando a estrutura das peças para você. Mas é muito fácil achar também. Você pode ir no Google, tem como pesquisar, é bem tranquilo. Mas é fundamental que você conheça a estrutura da peça. Isso é fundamental para você saber. Então, o primeiro passo, identificar qual é a peça. O segundo passo, saber a estrutura da peça. E aí você sabe a estrutura da peça, você lá na sua prova na hora, você marca esse rascunho do lado da estrutura. E nos treinos que você vai fazer, pegando provas anteriores, você vai saber desenvolver a peça. Mas é o que eu falei, se você acertou as questões, as 5 questões, basta saber a estrutura da peça, você já está um passo da sua aprovação, já é meio caminho andado. Então tem que ter esse domínio. Se você conseguir ter esse domínio de como resolver as questões e de como identificar a peça e saber a estrutura da peça, já é meio caminho andado para sua aprovação. Você está praticamente aprovado, tá? E depois eu posso gravar um outro vídeo falando mais em detalhe como fazer as peças. Agora eu só estou dando uma passada por cima, explicando por cima qual é o funcionamento, quais os passos que eu fiz para estudar e que eu consegui o êxito, tá? É óbvio, depois você vai entrar no detalhe de como fazer o endereçamento, a qualificação, as prejudiciais de méritos e por assim vai, de acordo com cada peça, tá certo? Mas o que eu puder ajudar, pode deixar aqui nas perguntas, os comentários, tá? E eu com certeza vou estar respondendo para vocês. Bom, vou falar agora sobre a importância de conhecer o índice remissivo, porque é através dele que você vai conseguir responder as suas questões. Índice remissivo. O índice remissivo, ele é muito importante. Para você que está estudando para a segunda fase da OAB, você precisa dominar esta ferramenta, porque ela vai te ajudar a você resolver as questões da prova e também as questões de mérito da própria peça. A CLT que eu usei para a minha segunda fase é essa daqui, completa, e você não precisa nem ter marcação. Eu fiz marcação, mas eu nem usei a marcação no dia da prova. Como funciona a questão do índice remissivo? É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Você consegue responder questões que você nem estudou ou que você nem sabe. Você pode nunca ter visto. Se você souber usar o índice remissivo, você vai saber responder. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Na minha prova, na questão 1, caiu uma questão falando que Jéssica trabalhava como operadora de telemarketing em uma sociedade empresária e ela recebia da empresa, né, vários produtos. Seguro de vida, seguro saúde, plano de capitalização, entre outros. Enfim, no final do enunciado, diz o seguinte, na questão A, que ela está perguntando se ela tem razão em pedir para voltar fisicamente nas dependências da empresa. Ou seja, é uma questão que se você não estudou, você consegue responder. Basta você ter em mente a palavra-chave. Você analisa aqui o texto da questão, está falando de telemarketing. Você vai lá na CLT, no índice remissivo, procura home office, trabalho em casa, alguma palavra que remete a esse tipo de trabalho, teletrabalho, e aí você vai aqui, ó, no final da CLT, vamos lá, na letra T, achou, teletrabalho. Ó. Achou aqui, teletrabalho, aqui vai indicar os artigos que tratam sobre esses assuntos e as súmulas. E vai ter aqui, se assiste direito a hora extra, se não assiste, se pode se recusar a voltar a trabalhar na empresa ou não. Aí você vai lá no artigo ou na súmula, vai ler e você já vai saber a resposta. Então, no caso aqui, a resposta da se Jéssica pode se recusar a voltar a trabalhar na empresa, é que ela não tem razão, ela não pode se recusar. Como você vai responder? Você não vai transcrever o artigo diretamente. Você vai colocar, Jéssica não tem direito a se recusar a voltar à empresa, vírgula, pois de acordo com o artigo tal, 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 nesse caso é o artigo 75C, parágrafo 2º da CLT, né? Aí você colocar de acordo com o artigo tal, 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 ele não tem direito a se recusar e está respondido. Você vai responder sem mesmo saber. Por quê? Através do índice remissivo você encontra a resposta. A segunda pergunta aqui, ó, a letra B da questão A, pergunta se ela tem direito a hora extra.
Mesma coisa, vai lá na parte de hora extra, no índice remissivo, e vai ter lá, hora extra teletrabalho. Você vai ler esses artigos e lá vai dizer que não, que no caso de quem trabalha em casa, no caso do teletrabalho, do home office, o funcionário, o empregado não tem direito à hora extra. Então aí você vem e responde, mesma coisa, você coloca Jéssica não tem direito à hora extra, nos termos do artigo 62, inciso 3º da CLT. Ou então você pode responder também de outra forma. Você pode colocar no caso em tela, começa assim, no caso em tela, que você está remetendo ao enunciado. Você vai colocar no caso em tela, a autora, a reclamante ou Jéssica não tem direito a receber hora extra, nos termos do artigo 62, inciso 2º da CLT. Ou seja, muito simples para resolver. Eu não preciso saber nada de home office para responder. Basta eu saber identificar a palavra-chave, procurar no índice remissivo e eu vou direto no artigo que trata sobre aquele tema. E ali eu vou encontrar a resposta. E é só colocar aqui no caderno de resposta, dessa forma que eu expliquei. Então é bem tranquilo. Não vou entrar muito em detalhe, porque esse vídeo eu estou querendo explicar como eu fiz, qual foi a minha estratégia que deu certo para a minha aprovação, tá? Mas se você pretende fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, procura pesquisar, procura estudar bastante a questão do índice remissivo, a questão da estrutura das 4 peças, que é as peças que eu falei no vídeo, que é da reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário e uma estrutura coringa que serve para as outras peças, tá? E 2 peças que é considerado peças iniciais também, que é a consignação em pagamento e o inquérito policial para apuração de faltas graves, que isso é uma inicial. Você tendo domínio dessas estruturas, como usa o índice remissivo, você consegue fazer a segunda fase em Direito do Trabalho tranquilo e vai ser aprovado. Mas é treinar, é pegar provas anteriores, é pegar material e fazer simulado. Como se você estivesse fazendo a prova, ter o controle do tempo, porque isso aí vai te trazer uma segurança para um dia da prova você sentar lá e fazer dentro do tempo, conseguir responder tranquilamente, tá certo? Então, em resumo, é isso. Espero ter ajudado. Se caso ficou alguma dúvida em relação aos vídeos, em relação a este vídeo especificamente, que é o da segunda fase, né, que eu fiz da primeira fase também, pode estar mandando a sua pergunta. Se caso você já fez, né, tiver algum colega que já fez também, que foi aprovado ou não, deixa seu comentário também, o que você achou, qual a sua sensação, o que achou de facilidade, o que achou de dificuldade, e nós vamos conversando aí. O importante é a gente conseguir ajudar, e eu tenho certeza, com foco, com dedicação e estudo, você chega lá como eu cheguei. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha aí com os colegas que você sabe que está fazendo a prova da OAB, que essas dicas podem ajudar muita gente. Obrigadão e até a próxima.